Acho que o torcedor já tá bem de saco cheio, né, do Renato Paiva. Ah, o recorte é pequeno, coisa e tal, dá pra evoluir. É que, cara, quando você anuncia a contratação de um cara que, sei lá, é a opção F, Ah, muito bem lembrado. cara, você fala assim, pô, beleza, o cara, qual que é o recorte que eu tenho dele aqui? Um trabalho ruim no Bahia. Pô, vamos, tá aí, vamos contratar esse cara. Assim, não faz sentido. Desculpa. Botafogo ganha a Libertadores 30 de novembro, ganha o Brasileiro 9 de dezembro, aí dia 12 acaba a temporada com a derrota lá pro Pachuca e tal, o Arthur Jorge dias depois vai embora. O Botafogo vai anunciar o Renato Paiva 27 de fevereiro, no dia do jogo da volta contra o Racing da Supercopa, onde inclusive ele tomou 4, né, no agregado, e de volta ele foi atropelado. Nesse período, conversou com o André Jardine, conversou com o Mantini, acertou com o Vasco Matos e de última hora ele renovou a situação, melhorou a situação lá, o contrato com o Santa Clara continuou. Então o Renato Paiva é no mínimo a quarta opção. Talvez seja até mais do que isso, que disse que teve conversa com o Tata Martino também, enfim. Quarta, quinta opção. Ah, não teve jeito, não conseguimos contratar ninguém. Pô, o Renato Paiva mora aqui no Rio. Que tal? Tá pertinho, liga Parece pra que ele. foi isso mesmo, Ele né? pega o Uber, ele chega aqui em 20 minutos, aí pum, chegou o Renato Paiva. Quais eram as credenciais? Quais foram os grandes trabalhos do Renato Paiva? Como foi a passagem dele pelo Bahia, tomando 6 do Sport dentro de casa na Copa do Nordeste? Enfim, não sei se o Botafogo avaliou isso. Ou se foi uma contratação, e cada vez mais vai parecendo isso, no desespero. Era quem tinha de última hora, depois de tantas negativas, depois de não ter dado certo a busca pelo substituto do Arthur Jorge. E aí nós chegamos ao ponto de que em abril, ontem foi dia 23, foi a 13ª derrota do Botafogo no ano. O Botafogo, em abril, em 22 jogos, ele já igualou todo o número de derrotas dele no ano passado. Ele perdeu 13 em 75 no ano passado, nesse ano ele já perdeu 13 em 22. Mais da metade dos jogos, não é que o Botafogo deixou de ganhar, ele perdeu mais da metade dos jogos no ano. Se isso não é alarmante, somado ao desempenho terrível do time, que piora jogo após jogo, que é um time extremamente desorganizado em campo, espaçado, os setores não se conectam, os jogadores têm que apostar em bolas longas porque não estão próximos, não conseguem tabelar, e aí com isso, com toda essa distância, com toda essa desorganização em campo, os erros técnicos vão aparecer, aí é jogador que não acerta passe de meio metro. O Vitinho ontem entrou, fez uma jogada, roubou a bola, um passe de meio metro ele errou. O Gregory ontem vai lá, rouba uma bola no campo de ataque, erra um passe de 2 metros. Jogada ensaiada, esquece, foi tentar fazer uma jogada ensaiada no escanteio no segundo tempo, foi um negócio constrangedor. Então eu acho que nesse momento não é tirar a responsabilidade individual dos jogadores. Jogadores que estão em má fase, que não estão correspondendo, né? O Arthur, por exemplo, é uma dificuldade para acertar o gol fica desse tamanho pro Arthur, é uma taxa de conversão muito baixa, erra muito mais do que acerta, mas eu acho que isso tudo tem como raiz, como justificativa, como causa, a desorganização tática desse time. O Botafogo não tem nada. O Botafogo é um bando em campo. Basta você ver. Pega o jogo do fim de semana agora contra o Fluminense, provavelmente vai ser o mesmo cenário. O Botafogo é um bando em campo. E aí, quando você tem um bando em campo, só tem uma solução. Você vai ter 11 Messis? Aí tudo bem. Você tem um bando em campo, o treinador não consegue dar o mínimo de organização, mas você tem 11 Messis. Aí, a bola no pé. beleza, os caras vão lá e vão resolver. Não é o caso. Então, o trabalho do Renato Paiva, nesse momento, ele é abaixo do aceitável. Agora, o John Textor criou essa situação. O John Textor essa semana foi lá de novo, defendeu o Renato Paiva. O John Textor desdenhou das competições que ele tinha para disputar em fevereiro. A soberba às vezes cobra um preço alto. Ô, Vé, se de repente existe um torcedor do Botafogo, o cara mais otimista, o torcedor do Botafogo mais otimista, ele tá assim, pô, ano passado também, nessa mesma altura da Libertadores, nós estávamos igual. Né? Tudo bem que tinha passado pela pré, mas assim, tinha conquistado também resultados ali. Tinha né? perdido os ruins, dois primeiros. Perdido os 2 primeiros e ganhou o terceiro, né? Só que você consiga, de repente, ali buscar algum argumento que poderia evoluir. Claro que não daria para imaginar que bateria campeão. Tudo bem, eu entendo isso. Mas lá você conseguia, de repente, ver uma luz no fim do túnel que hoje você não vê? Ou ao contrário? Tem uma diferença que as 2 primeiras derrotas do Botafogo na Libertadores do ano passado, uma foi com um técnico interino ainda, com o Fábio Matias, que foi atropelado pelo Barranquilla dentro do Newton Santos, e depois ele perdeu para a LDU lá, já com o Arthur Jorge, mas era o segundo jogo, eu acho, a estreia. Então assim, beleza, começou lá e perdeu. E agora perdeu de 1-0. Não perdeu foi de 1-0, perdeu de 1-0. Tudo bem que ele foi até mais ousado do que acho que deveria, botou os 4 mas perdeu, atacantes. beleza, tudo bem. Agora não, agora você está fazendo isso com o seu técnico
entre aspas, efetivo, seu técnico escolhido, ou o seu técnico que você conseguiu contratar. Então, é uma situação. E tem uma questão muito central desse debate, que o Jorge falou isso sobre o Caixinha no Santos, e eu vou utilizar o argumento que o Jorge usou para o Renato Paiva. Nada do que o Renato Paiva prometeu quando chegou, o Botafogo está fazendo em campo. Nada. E já são aí, o quê? Quantos jogos são? São 5 no Brasileiro, Ele estreou contra o são 8 Palmeiras, jogos, né? E 3 da Libertadores. São 8 jogos. 8 jogos. 5 brasileiros, 3 8 jogos. 4, 2 e 2. 4 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. Exatamente. Fora de casa, 4 derrotas, 1 empate, nenhum gol marcado. Exatamente. Então, assim, são 8 jogos do Renato Paiva e nada do que ele disse que o time dele jogaria. Ele falou isso na entrevista e antes dele fazer a entrevista, rodou um corte dele no Charla, que o Cantarelli pergunta assim: como é que joga o time do Renato Paiva? Ele diz: não, meus times é intensidade o tempo todo, é marcando pressão, incomodando para roubar a bola, quando recupera a bola é procurando o gol o tempo todo. E nada disso do que ele fez, que ele repetiu na entrevista, o time consegue fazer. É um time que, quando sobe a pressão, é completamente desorganizada, não deixa de ser uma pressão. Quando o time tem a bola, é uma saída de bola muito ruim, muito ruim. Ontem, o John várias vezes quebrou a bola por falta de confiança em sair jogando. E um aproveitamento de passe horroroso. O Botafogo ontem, eu estava olhando no número do Flash Score, teve 77% de aproveitamento de passe. 77%. Isso no alto nível é péssimo. Sim. Qualquer número abaixo de 80% numa competição de elite é péssimo. Então, assim, a não ser que você seja um time muito retraído e fique estourando bola na frente, que aí só... mesmo, tudo bem, mas mesmo, não é o caso do Botafogo, ou não é o caso do que o Renato diz que é, o Renato Paiva diz que é o time dele. Então, na prática, assim, nada do que ele quis fazer até aqui, ele conseguiu fazer. E ontem ele deu uma declaração, e isso além da falha do John, tá? Porque, assim, a falha é uma coisa, menos pro John, mas a falha para qualquer um é uma coisa que não cabe debate. Se o problema todo do Botafogo fosse a falha, tava bom resolver. O John é bom goleiro, o John tem crédito, beleza, falhou nessa, falou, beleza, não é legal, mas vamos pra frente. Mas não é o caso. O Botafogo está mal além da falha. Além da falha. Então, assim, aí fica com a percepção. Em 8 jogos, nada do que o Renato Paiva pensa de futebol, o Botafogo conseguiu fazer em campo. Aí eu imagino que gere preocupação. Aí eu imagino. Por exemplo, Patrick de Paula. Ele está insistindo com o Patrick de Paula numa função que o Patrick de Paula não está conseguindo fazer e está impactando no Savarino. Por que está impactando no Savarino? Porque quando tinha o Almada, o que fazia? O Almada é um cara que começava da esquerda, apoiava muito por dentro, e aí você dava ao Savarino uma liberdade tranquila. Se ele quisesse, se tivesse espaço, ele continuava por dentro. Se o Almada viesse para dentro, ele ia para a ponta. Agora, o que tem feito? O Patrick de Paula começa por dentro, o Savarino começa na ponta, e ao ter uma nulidade de construção por dentro, o Savarino vem para dentro, deixa a ponta lá, o Alex Telles não está apoiando tanto, não sei se ele está tão bem fisicamente assim ou não está subindo tanto, aí nem o Savarino está na esquerda, e ainda vem para o meio para pegar, quando vem para o meio está tudo congestionado, então assim, ele está atrapalhando, então é uma coisa que ele está fazendo, mas também, quem está entrando? Matheus Martins, não é a dele, traz o Savarino para dentro, não é a dele. Os outros jogadores que o Botafogo trouxe, até aqui, o Natan é muito pro futuro, não acho que ele esteja pronto para fazer agora. O Juan Cruz, para mim, eu não entendi a contratação, ainda mais pagando 47 milhões de reais. Eu não entendi a contratação, assim, 47. E aí eu tô tranquilo porque fiz um programa aqui, peguei o nome dos, não aqui, mas foi no prorrogação, peguei o nome do departamento de scout do Botafogo e falei 1 a 1 para dar os méritos. Então, quando eu tive que elogiar, elogiei. A contratação do Juan Cruz por 47 milhões de euros, para mim, não, 47 milhões de reais, para mim não tem nenhuma explicação. Pelo menos até hoje. Então, assim, e acho que tem uma questão aí. O fato é, o Botafogo disse que o ano para ele começaria em abril, está acabando em abril e o ano do Botafogo não começou. Ô, Piero, fala aí. O Botafogo é o time brasileiro mais decepcionante até o momento? Para você? Sim. Vou te dar o número então, para ajudar. O SofaScore até fez esse levantamento ontem.
é o pior aproveitamento dos 20 times da Série A em 2025. 2025. Somando tudo. É porque assim, se a gente colocar na balança de que o Botafogo nos últimos anos tem assumido aí a postura de que vamos começar a jogar só quando começar a Libertadores, começar a engrenar também no início da competição, mas a gente põe, por exemplo, tem um Internacional que pra mim é uma decepção, cara. Juro pra você. Quê? Acho que diante daquilo que a gente imaginava Acho que jogar, O Inter? eu Não, acho que pô. era pra estar, de repente, numa melhor colocação no Brasil. Gente, o Inter é 10º alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Não, tudo bem, Enfim, 12º, a produção me ajuda aqui, obrigado, Nicolas. É no Campeonato Brasileiro, tudo bem que foram jogos Começou difíceis. agora jogos... também. Não, tudo bem, eu sei, mas tô falando, até o momento, é o recorde que a gente tem que trabalhar em cima. Eu acho que o Internacional vai melhorar, assim como eu acho que o Botafogo vai melhorar, com ou sem o Renato Paiva. Então. Mas enfim, pra você é o time que mais decepciona? O Fortaleza é uma grande decepção também. Cara, eu acho o Botafogo uma decepção. O trabalho do Paiva é muito ruim, não aconteceu até aqui, é fato. Então, isso está posto, né? Já falamos muito sobre isso. Eu vou fazer só um pequeno advogado do diabo. Eu acho que a gente subestima o tanto que esse time piorou em campo, cara. Luiz Henrique, Almada, e você perdeu o seu treinador, é muita perda, cara. E você não vai conseguir repor com Juan Cruz, Elias, Manuel, não tem como. Tudo bem, mas... O investimento do Arthur, ele é um time investimento. titular, 9 continuam. Não, tudo bem, mas você perdeu os 2 melhores jogadores do time, velho. Bem, perdeu, mas Os 2 melhores jogadores do time. Isso tá além Eu acho que a gente do subestima. time. Eu acho que a gente subestima. Perder os 2 principais jogadores É muita do time coisa. é importante, é significativo e é natural que você tenha uma queda imediata com essas 2 saídas não repostas. Só que não é uma queda, o Botafogo desabou de produção. É diferente. Mas aí também... O ponto aí é o seguinte, se o Botafogo tivesse jogando bem e na hora H tivesse faltando esse recurso, toque, é isso aí. beleza, não é o caso. Não é o caso. O time inteiro, assim, eu até esqueci de falar, já te cortando só para você terminar. Quando ele diz, o time de 2024 já não existe, me lembrou, sabe o que me lembrou? A galera que é mais antiga, tinha um negócio chamado, um disco chamado DVD. Um disco assim, que era um disco meio prateado, Mas que tinha antiga um buraco no meio e tudo. Eita, lá que ele e legal. tudo. Aí beleza. Esse Prateado disco com buraquinho, né? se criou depois, ele é um disco que depois você tinha um DVD-R. O que era? Era um DVD que você podia gravar. Sim. Você levava pro seu computador, tinha que ter um negócio no seu computador, você gravava o DVD. Um limewarezinho. Hã? Um limewarezinho. tinha Exatamente. lá. Pegava ali uma coisa que nem sempre muito legal, vamos dizer assim, do ponto de vista de lei, mas tudo bem, isso é outro papo. Quando usado para Você fins chegava lá e comerciais. botava lá, gravava. Aí você gravou, não gostou, o que você fazia? Você falava, vou apagar. Pegava o teu DVD e botava lá e apagava. O que o Renato Paiva falou lá é o seguinte, o time de 2024 estava gravado no DVD. Ele chegou lá e, pum, apagou. Segundo ele, não existe mais. Ele botou o DVD lá e não tem nada gravado lá. O DVD está em branco. Hoje, o time de 2024 não existe mais, segundo ele. Embora 9 titulares de 11, é muito difícil colocar. Agora, hoje, o DVD está em branco. Não tem nada nele. Ele não colocou nada no Ele lugar. não colocou nada do que ele quer, a mídia que ele queria gravar lá, ou que ele disse que iria gravar, não está lá. O arquivo está corrompido. Hoje o DVD está em branco. Mas é verdade isso. É o que eu falei, o trabalho do Paiva, ele é ruim. Tá colocado, tá posto. Eu sei. Só que existiu 3 meses antes do Paiva, certo? O Botafogo abriu mão de 3 meses. O Claro, Botafogo teve uma escolha. claro, que não tá na conta do Paiva. Não tá tudo na conta do Paiva. E eu acho que existe sim, estamos subestimando a ausência de Almada, Luiz Henrique e Arthur Jorge, cara. O Arthur Jorge era um grande treinador e os 2 melhores tudo jogadores bem. do time saíram. Não, beleza. Ontem não tinha 2 zagueiros titulares. O Bastos, que era o titular, o Jair, que seria o reserva imediato, jogou com o Danilo. Então tem problemas também. Olha o banco do Botafogo ontem, gente. O investimento do Botafogo, o banco que o Botafogo tinha ontem pra jogar. O time do Estudiantes, eu concordo com o Jorge. Ele é um time que tá vivendo um momento de muita pressão na Argentina. Porque Não, teve aliás, investimento. se não é a falha, o jogo seria 0x0. Porque o Estudiante não fez nada. Domingues pra isso. muito pressionado, o Estudiantes não joga. É muito cruzamento, é um monte de escanteio, vai no abafa. As melhores chances foram de bola parada. E eu lembro um pouco de quando a gente conversava ano passado, quando você achava o elenco superestimado no começo do ano, lembra? Você fala, pô, esse time não é tudo isso. Quando chega a Almada, cara, a nossa percepção muda. O Almada e o Luiz Henrique, eles são jogadores muito bons. Isso significa que não dá pra fazer melhor? Claro que não, pô. Claro que dá. Claro que dá pra fazer muito melhor do que tá fazendo. Talvez uma mudança do treinador já seja emergencial. E tem que pontuar Ponto. muito claro também a queda de desempenho. Tem. O Marlon Freitas e o Gregor estão
quilômetros aquém Cara, do ano achei o passado. Gregory A ontem um contratação mais cara, que quilômetros foi o aquém. Santiago Rodrigues, ainda não conseguiu jogar ontem, não estava disponível. Isso está na conta Arthur também. errando O Arthur, demais. O é- Arthur, eu acho que é um tem abismo. o Wendel que vai chegar só no meio do ano. O Arthur é um abismo pro Luiz Henrique, um abismo. Isso aí sim. Essa Então, foi caiu, uma cara. O contratação. Piorou. Barbosa, agora todo mundo Isso caiu não de produção. significa que o trabalho- O Barbosa caiu de produção. O Gregory caiu de produção. Mas o Barbosa, ele já- Marlon Freitas caiu de Mas o produção. Barbosa o não Pelas Savarino razões que você caiu de explicou. Mas o produção. Barbosa não caiu de produção com o Paiva. Ele teve atuações trágicas contra o Racing quando não era o Paiva Tudo ainda. bem, mas tô eu acho dizendo que é com tudo um tudo. reflexo das escolhas do Botafogo. O Botafogo falou, perdi Almada e Luiz Henrique, beleza, mas eu vou conseguir repor aqui. Eu ainda vou brigar por tudo. E não é tão simples assim. O Botafogo era um Claro time que não. de muitos operários, muito bons jogadores, e 2 caras que faziam a diferença. Os 2 caras que faziam a diferença saíram, e o técnico que ajustava a casa saiu também. Ou seja... Cara, agora é emergência, a partir de agora, certo? É você se preparar pro ano, ó, eu perdi 2 titulares importantíssimos e eu perdi meu treinador. A expectativa do torcedor é brigar por títulos. Eu tenho dinheiro, tenho investimento. Como a gente vai fazer isso? Eu acho que o elenco não tá no nível do que era a temporada passada e as escolhas do Textor acabaram expondo os jogadores. Não, tudo Eu isso acho é que verdade. esse é o cenário. Tudo isso é verdade. Só que você ter um time com Concordo. 9 titulares e o time cair assim, o time acabar, isso tem que ser cobrado Tem, do claro que treinador. Em 8 jogos ele não conseguiu botar nada do que ele considera de futebol.